Continuando, questão 16, vamos lá. Aqui a gente entra em direitos e deveres individuais e coletivos. Nos termos da Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que: letra A. É plena liberdade de associação para fins lícitos, ok, mesmo a de caráter paramilitar. Se realmente for para fins lícitos. Não, caráter paramilitar é vedado. Então, vetado. Então, até bem aqui, ó, é plena liberdade de associação para fins lícitos, estava tudo bem. Quando ele disse que mesmo caráter paramilitar, aí deu problema. Mesmo que for para fins lícitos, não importa. Caráter paramilitar não é liberado. Letra B. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Está correta essa questão. Se nessa questão tivesse dizendo que não seria objeto de penhora para pagamento de débito decorrente de outra atividade que não fosse usando essa propriedade, aí já não ia estar correta. E também se não fosse uma propriedade em que é trabalhada pela família, aí também não estaria aqui dentro. Mas como houve essa situação de ser uma pequena propriedade rural, assim definida em lei, né, o que é pequena propriedade rural, a lei que define, desde que trabalhada pela família, ok, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. Tá correto essa questão aqui, essa é a letra B. Vamos ver a C. A lei complementar estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos em lei. Essa aqui está errada porque já está definido quando que é indenização em dinheiro, né? A indenização em dinheiro é quando é por utilidade pública, né? Está desapropriando por utilidade pública ou por interesse coletivo. E tem mais uma, deixa eu só lembrar aqui que eu anotei. E aí, quando não é com dinheiro, é reforma agrária, que aí vai ser título. Deixa eu ver melhor aqui. E quando não vai ter dinheiro mesmo, nem indenização nenhuma, é quando não está sendo... Tá aqui, achei. Olha só. Indenização pecuniária, né? De dinheiro. Quando há necessidade pública, quando é uma utilidade coletiva e quando há interesse social. Se há interesse social, necessidade pública ou utilidade pública também, eu, na hora de desapropriar, devo pagar, né? Eu não, o Estado deve pagar para o particular o valor justo, tem aviso prévio, tudo certo. Agora, quando é indenização sem dinheiro, mas aí tem título, tem duas situações. Quando há reforma agrária, tem o título de dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, e também desapropriação de imóvel urbano que não cumpriu sua função social. Quando ele não cumpre ali a função social, você sabe que precisa ter, né? O de casa é para morar, por exemplo. Mas enfim, vai ser pago, vai ter um título de dívida pública com resgate até 10 anos. Então, reforma agrária 20 anos, desapropriação de imóvel urbano por falta de função social 10 anos. E esse segundo aqui, obviamente, né, urbano e tal, é competência do município fazer essa restituição, enfim. Sem indenização, quando não tem direito a indenização nenhuma, nem título, nem pecuniária, nem dinheiro. É quando a desapropriação confiscatória acontece. Há duas situações para que ela ocorra. Quando como ele chama? Quando a plantação de culturas ilegais, até ficou lindo meu desenho, eu vou mostrar. Aqui, ó. Culturas ilegais, cannabis. E exploração do trabalho escravo. Se há alguma dessas situações, plantas psicotrópicas
ou exploração do trabalho escravo. Então, pode haver, né, o Estado pode desapropriar esse imóvel sem pagar qualquer tipo de indenização. Vamos voltar para a questão. Essa aqui era a C. Então, a C está errada porque não é lei complementar, a Constituição já estabelece. Letra D. Ninguém poderá ser compelido, obrigado, a associar-se ou a permanecer associado, salvo nos casos previstos em lei. Não há caso previsto em lei. Ninguém é obrigado a fazer parte aí de alguma associação, alguma coisa assim, associar-se e tal. Não tem isso de salvo não sei quem em lei. Não há exceção. Ninguém é obrigado a participar ou a permanecer em uma associação. Isso é mentira, a letra D é falsa. A lei complementar assegurará aos autores de inventos industriais privilégio perpétuo, falsa, né, para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse particular e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Essa questão está errada por quê? Porque, quanto aos inventos, criações industriais, não tem essa proteção perpétua. Na verdade, ela é menor do que a proteção para a criação de coisa autoral ali, cultural, né? Como é mesmo? Deixa eu só falar corretamente o termo. Para eu não falar nenhuma bobagem aqui. Mas ela não é perpétua, inclusive até antes do inventor lá morrer. Já aqui, ó, direitos industriais, antes da morte, né, ele é temporário. Os direitos autorais, eles são até o sujeito morrer, e depois que ele morre, passa de herança para os filhos, e aí é fixado em lei quanto tempo fica com os filhos. Por que a dos direitos industriais tem esse limite temporário? Justamente por entender, né, como fala aqui o inciso, aliás, desculpa, 29, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país. Então, disponibilizar essa criação, não mantendo esse direito, para, segundo o artigo, né, o inciso, para promover aí o desenvolvimento tecnológico do país. Então, não é perpétuo, é até antes do inventor morrer. Já falando de direitos autorais, a morte, depois da morte, passa de herança e ficando na herança, aí sim vai haver uma limitação definida por lei. Onde a gente parou? Questão 19? Não. Nossa. Ai, me perdi um pouquinho. Um momento. Perdi totalmente. Ah, tá. 16. Então tá, essa é a letra B, né? Que a gente já discutiu. Vamos para 17. Ah, tá. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social será estabelecida por lei ordinária e não lei complementar. Então, não é que a lei já define, é porque é lei ordinária e não lei complementar. Difícil quando a questão vem com uma coisinha assim, né? Que para nós é um detalhe, mas é uma diferença enorme entre lei orçamentária e lei complementar. Lei ordinária e lei complementar, desculpa. Questão 17. É correto afirmar quanto à liberdade de associação prevista na Constituição? Liberdade de associação. Letra A. É livre a criação de associações para fins lícitos, mas, uma vez criadas, elas não poderão ser dissolvidas senão com autorização do poder público local. Não, ela tem que ser dissolvida por caráter mediante decisão judicial, mas tem que ser transitado e julgado, ou seja, fechado ali, né, sem que caiba mais nenhum recurso. Letra B. Os municípios poderão intervir na organização das associações e cooperativas,
desde que o façam de modo genérico, com o objetivo de regulamentar as agendas de suas reuniões e a realização de eventos públicos. Na verdade, não deve haver qualquer interferência estatal no funcionamento das associações. Então, essa questão aí está errada. Vamos para a letra C. As atividades das associações poderão ser suspensas por ato do poder público, desde que precedido de processo administrativo no qual deverão ser garantidos ampla defesa e contraditório. Essa suspensão de atividade é só decisão judicial. Quando falar de associação, vamos lembrar de decisão judicial, porque quem para a atividade é a decisão judicial, essa não tem que ter caráter transitado e julgado, não sei o que, não, é só decisão judicial, normal. E quando a gente fala em findar, né, uma associação, fazer a dissolução, é isso que fala? Dissolução, né? Acho que é esse mesmo termo. Acabar com a associação, também não vamos falar nada com o poder público, não é com o executivo. Isso vai ser com decisão do judiciário e tem que ser transitado em julgado. Vamos para a letra D. As associações serão dissolvidas compulsoriamente, obrigatoriamente, somente por meio de decisão judicial transitada em julgado. É isso aí, letra D. Vamos ver a letra E para fechar essa questão. A obrigatoriedade de associação para profissionais liberais deve estar prevista, regulamentada em lei complementar. Não há obrigatoriedade. Lembra? Aí. Não há obrigatoriedade. Ninguém é obrigado nem a entrar, nem a permanecer numa associação conforme a lei. Então, ok, vamos para 18. A Constituição prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, nem mesmo quando tal convicção implicar o titular ter que se eximir de obrigação legal a todos imposta. É claro que essa questão não está correta, né? Mas vamos ver aqui o comentário. Ele traz aqui para comentar essa questão o artigo 5º, o inciso 8, que fala: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Isso aqui, a questão estava falando certo, a gente sabia. Agora, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ah, é verdade, tem essa parte. A crença religiosa proíbe ele de uma coisa que é imposta a todos, mas aí há uma lei alternativa, há uma opção alternativa. Se ele também negasse a fazer essa opção alternativa, ele também não pode recusar-se, né, na verdade, a fazer essa opção alternativa. Então a questão ela está incompleta, né? Ela está incompleta. E também tá errado mesmo, porque ele fala assim, nem mesmo quando tal convicção implica o titular, não é bem assim não. Ele realmente não precisa, não fica obrigado a fazer o que é imposto a todos, mas há ali uma outra situação para que ele não fique completamente livre. Tá? Tem essa lei alternativa. Vamos para 19. O artigo 5º, inciso 7 da inciso 7 da Constituição Federal dispõe que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A expressão nos termos da lei indica que é a lei que vai outorgar o direito. Está errado, porque é direito, de fato, a, como ele chama, intervenção religiosa, não, assistência religiosa. Isso é verdade. Isso aí é garantido pela Constituição. Como é que ele fala? Ah, tá. Esse é o problema. Porque ele fala aqui que é assegurado nos termos da lei a assistência religiosa. A expressão nos termos da lei indica que a lei vai outorgar o direito. A lei ela vai regulamentar o direito, mas essa é uma garantia constitucional, não é da lei, né? Ela é da Constituição Federal, esse direito de receber essa assistência religiosa,
pelos militares, enfim, né? Como eles chamam? As entidades civis e militares de internação coletiva. Então, tem direito à assistência religiosa, não é o Estado que vai dar essa assistência religiosa e é constitucional esse direito aí garantido. O que a lei vai fazer, ela não é garantir esse direito. Isso é a Constituição. A lei vai regulamentar de que forma esse direito vai ocorrer. E quem vai prestar essa assistência não é o Estado, são as religiões aí, são as igrejas, enfim, não sei bem. Mas é privado, assim. 20. Entre os direitos garantidos pela Constituição está que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ok? Para que haja uma real proteção ao direito do indivíduo, a casa referida pelo legislador constituinte deve ser interpretada da forma mais ampla possível. Por isso, o dispositivo aplica-se aos bares, cafés, restaurantes, lojas e estabelecimentos durante o período em que estejam abertos ao público. Não! Mesmo os seus proprietários não residindo neles. Não é bem assim. Realmente tem um entendimento amplo. Casa não é só casa, o lugar que a gente mora, mas casa também pode ser o escritório, o lugar que trabalha, né? Mas bares e restaurantes não entram nisso, porque são lugares abertos ao público. Então não é considerado casa. Mas o que não é aberto ao público, que é casa mesmo, né? O lugar que a gente mora, e escritórios são considerados casas, e aí realmente entra essa lei da inviolabilidade. Bares e restaurantes não entram nessa categoria. Então essa questão está errada. Estabelecimento aberto ao público não é considerado casa. Não abrange isso aí, tá? Só para lembrar. Questão 21. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinague a única opção correta. Letra A. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que afronta o princípio da isonomia e a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino da aeronáutica. Ah, tá. Fazer aquela distinção, né? Na verdade, não é bem assim, porque ele não afronta a isonomia. É a distinção entre homens e mulheres, porque é o negócio da igualdade, a igualdade entre os iguais, mas há uma discriminação, não no sentido de preconceito, né? Mas há uma diferença, tratar com diferença quem está em situação diferente. Então, a aeronáutica, né, deve aí pedir algum tipo de serviço que sim, o corpo influencia, a estatura, ser homem ou ser mulher deve interferir em alguma coisa, por isso há exigências diferentes para homens e mulheres, mas isso não afronta o princípio da isonomia, só vem aí trazer uma igualdade, na verdade, entre os dois, né? Porque o que é possível para as mulheres não é para o homem em algumas atividades. Enfim, vamos ver o que ele respondeu aqui no comentário. Não afronta a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes do corpo feminino e masculino. Trata-se de uma hipótese em que a distinção entre homens e mulheres visa atingir a igualdade material, sendo, portanto, razoável. Tem isso, tem a razoabilidade. Razoabilidade, acho que é assim que fala. Que deve ser observada nesses casos aí, que fazem essas diferenças. Então, letra A não está certa, não. Não feriu a isonomia. Letra B. Enquanto os direitos de primeira geração, primeira geração a gente lembra o quê? Liberdade, né? Quando o Estado não deve interferir no particular. Primeira geração ou primeira dimensão. Real são princípio de igualdade? Não é igualdade, é liberdade. Liberté primeiro. Os direitos de segunda geração asseguram o princípio da liberdade. Não, trocou, né? Segunda geração a gente está falando de igualdade. Só lembrar que é liberté, igualité e fraternité, não o contrário, não. É essa ordem. Lembra dessa ordem? Tudo certo. Não é a letra B, vamos para a letra C. O súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil,
tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem preservação da liberdade e da observância do poder público, da cláusula constitucional do devido processo legal. Tá certo. Estrangeiro morando ou não no Brasil é titular de direito fundamental. Então, tá correto sim. É a letra C, nossa alternativa. Mas vamos ver a D e a E para fechar essa questão. Letra D. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade do diploma do curso superior para o exercício da profissão de jornalista. Eu sou jornalista e preciso dizer que isso é mentira, mas é uma pena que seja mentira. Na verdade, não há obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercer a profissão. Letra E. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, podem decretar a quebra do sigilo bancário ou fiscal, independentemente de qualquer motivação, uma vez que tal exigência está restrita às decisões judiciais. Meu Deus, é claro que não. Olha só, as CPIs de fato podem pedir a quebra do sigilo, mas não é como ele disse aqui, sem motivo, sem qualquer motivação. Tem que ter motivo sim. E decisão judicial também pode, e auditor fiscal não, autoridades fiscais também podem. Na verdade, deixa eu falar disso melhor. Quem é que pode, quem é que não pode. TCE não pode, TCU não pode. TCEs, na verdade, né? Todos os estados não podem. TCU também não pode. Aqui, sigilo bancário. Quem é que pode quebrar? O Poder Judiciário pode, né? Obviamente. Comissões parlamentares de inquérito. Ah, tá. Outra situação aqui nas CPIs. A CPI federal e estadual. Municipal não pode. Municipal não é nem gente, né? Municipal, gente, não sei nem para que tem vereador. Mas, enfim. Autoridades fiscais podem, desde que tem que cumprir esses dois ao mesmo tempo, tá? Número 1. Haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. E 2. As informações sejam consideradas indispensáveis pela autoridade administrativa competente. O Ministério Público também pode pedir a quebra do sigilo. Então, são 4. Poder Judiciário, CPIs federais e estaduais, municipal não é gente, autoridades fiscais e Ministério Público. Quem é que não pode pedir? Os TCEs e o TCU não podem pedir a quebra de sigilo bancário. Quando é que não precisa pedir quebra de sigilo bancário? Porque não tem sigilo bancário nessas situações. Operações financeiras que envolvam recursos públicos. Elas não são abrangidas por sigilo bancário de acordo com o STF. Então, é isso. Nossa questão é letra B. Já está longuíssimo o vídeo, então eu vou fazer aqui um outro vídeo. A gente se vê daqui a pouco na questão 22.